Estamos aqui então novamente para falar alguma coisa sobre o Santo Rosário, sobre o Santo Terço. Mas eu não vou falar muito sobre ele, porque já falaram bastante, inclusive. Eu vou falar umas experiências do Santo Terço e do que é o Rosário. Um dia, eu já falei para vocês, eu fui no guardamento de um familiar de um colega meu de serviço. Chegamos lá, cheguei lá no guardamento, tudo, estávamos todos eles ali. E quando eu cheguei, estava o caixão do defunto assim, bem sozinho assim. E uma turminha dos familiares estavam todos numa outra sala. De repente eles saíram de lá, vieram todos, e aquele que estava coordenando aquilo lá, chegou e disse assim: por acaso alguém tem um terço aí? Porque nós não temos, ninguém de nós aqui tem um terço. Veja como Nossa Senhora trabalha, né? Eu não sei nem porquê, nem sabia, nem conhecia, e naquela época nem existia o Salvai-Almas. Eu peguei, estava com um terço no bolso, puxei o terço e mostrei: eu tenho. Olha como que são as coisas, né? O coordenador disse bem assim: o terço está na mão daquele que nós menos esperávamos ter. Vejam como é importante nós levarmos o terço no bolso, estarmos com o terço sempre. Pode ser que você seja aquele que o menos esperava que estivesse o terço. Eu tinha saído do serviço, ido até lá dos trajes de serviço que eu estava, né? Que exigia um pouco mais do capricho, né? Então vejam como é importante o terço. Eu faço muitas encomendações, né? Quando eu chego lá para fazer a encomendação, a primeira coisa que eu vejo, se o defunto, falecido, tem um terço na mão. É a primeira coisa que eu faço. Porque o terço é um sacramental. O terço, Nossa Senhora já disse, quem carregar o terço no bolso, mesmo no bolso, já estou dando graças. Por isso carregue na sua bolsa, no seu bolso, sempre um terço bento, porque é um sacramental. E eu normalmente daí sempre pedia: alguém tem um terço aí? De repente um lá pegava, abria na bolsa e colocava. Sempre tinha alguém com o terço. Mas cheguei, um dia disse assim: sabe de uma coisa? Eu vou já levar o terço, se não tiver eu vou lá e peço: posso colocar o terço na mão do falecido, da falecida? E até hoje todos autorizaram, ninguém deixou. E é incrível, quando você faz uma encomendação, você está fazendo encomendação, e ali você olha assim no terço na mão da pessoa, muda todo o ambiente. Um dia, estávamos ali, eu pedi, não tinha o terço aquele dia, pedi para as pessoas, se tivesse uma neta disse assim: eu tenho o terço. Levou, o ambiente todo mudou. O ambiente todo. Vejam como é interessante. Estavam assim desesperados e coisas. Quando ela colocou o terço na mão da falecida, começou o ambiente mudar, ficar calmo e tudo, e fizemos a encomendação do corpo dessa pessoa. Vejam como... Então vocês estejam sempre preparados quando vocês forem em alguma como se diz, na encomendação, enterro, coisa semelhante, né? Lá no velório, estejam preparados. Se vocês virem que a pessoa não tem o terço, peça para um dos familiares: posso colocar o terço lá? Ou diz assim: você pode colocar o terço lá? É importante isso, porque Nossa Senhora disse: quem carregar o terço, eu já estou dando graças. Pode ser que faltou para Elizabeth, né? Faltou o terço lá na hora dela, né? Então, nesse sentido, então como é importante nós sempre estarmos com o terço na mão e fazendo as encomendações e tudo mais. Um dia, experiência de velório, isso ainda antes de eu ser diácono, eu já faz 20 anos que sou diácono, né? Então,
faz uns 30 anos mais ou menos, eu fui no velório do seu Darim, aliás, eu não estava no dia do Dario Bordim, então eu fui num outro velório, em que, aliás, eu fui exatamente nesse, ele tinha falecido um dia anterior, eu estava viajando, estava no Movimento Familiar Cristão em Tubarão, voltando. O Pedro conheceu muito bem o seu Dario Bordim. Meu Deus do céu, aquilo parecia menos um velório, né? Menos. E ele precisando de oração, precisando de tudo. Aquele dia eu prometi para mim mesmo, quando eu estiver num velório, eu vou puxar o terço para a pessoa. E nunca mais deixei de puxar o terço. Lógico que agora eu já não faço mais isso, porque estou fazendo normalmente, estou chegando em cima da encomendação. Mas as minhas encomendações são de 45 minutos a 1 hora. Sempre, o defunto está ali pedindo oração para aqueles que estão ali ao redor. É eles que precisam, ele já passou, ele já foi. Então, e aí que está novamente, pôs o terço na mão da pessoa, muda, começa a mudar tudo. Para vocês terem uma experiência só nisso aqui, um dia eu falei, sempre falo as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Outro dia me esqueci de uma, quando cheguei em casa que eu me lembrei, digo, não é possível que deixei escapar essa, né? Mas vejam quantas coisas que acontecem. Um dia eu me encontrei na igreja com um daqueles que estavam no velório, e eles disseram assim, comecei a pôr em prática aquilo que você falou. E é muito simples, sabe qual que era? Começar a rezar o terço. Começar a rezar o terço. Vejam como é importante, aonde nós estivermos, sempre anunciarmos, levarmos essa mensagem para as pessoas. O terço, como eu disse hoje, a reza do terço pode mudar todas as coisas, até as coisas futuras. Isso Nossa Senhora falou. Até as coisas futuras. Que nós não sejamos os menos de 5% do Abraão, mas que nós sejamos pelo mínimo 15% deles, que rezam e que podem mudar o futuro dessa grande Sodoma e Gomorra que nós estamos vivendo nesse tempo. Quero confirmar aqui que o diácono está falando da mensagem de Nossa Senhora, de 92, na hora da vossa morte. Então a gente vai fazer essa encomendação, porque o diácono faz muitas encomendações. Então quando vem um tercinho ali, já eu pergunto, né? Ela rezava o terço? Ou ele rezava o terço? Sim, rezava, né? Então, quantas vezes recitando o rosário, porque Nossa Senhora ela promete assim, se caso a pessoa, na hora da morte, tiver algum pecado, mas se rezou o rosário, porque com o pecado a nossa alma fica preta, né? Fica preta. Se caso tenha rezado o rosário, no dia da morte ela passa o manto e deixa a alma límpida para apresentar a seu filho. Quantas vezes recitando o rosário, me repetiste esta oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria, é sempre atendida por mim. E como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos na hora da morte. Estou particularmente junto a vós, com a vossa consagração. Viveste sempre dentro do refúgio do meu coração imaculado. Veja a importância da consagração para viver dentro do refúgio seguro que é o coração de Maria. Na hora da vossa morte estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Acolho as vossas almas nos meus braços maternais e as levo diante do meu Filho Jesus para o juízo particular. Então é Nossa Senhora, imagine, a nossa alma, Nossa Senhora pega e leva para Jesus, né? Que baita advogada que está levando essa bendita alma para o julgamento, né? Pensai como deve ser o encontro com Jesus para essas almas que são apresentadas pela própria mãe. Pois
que eu as recubro com minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a veste alva da minha caridade. E onde restou alguma mancha, passo a minha mão materna para apagá-lo e dar-vos aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Bem-aventurados os que morrem ao lado de vossa Mãe Celeste. Sim, são bem-aventurados porque morrem no Senhor. Entrarão no repouso de suas fadigas e o bem que fizeram os acompanha. Está vendo, diácono? É isso aí. Nós temos a arma. Tomara que não tenha algum que venha e diz que nós estamos armados, né? Dizer que não pode usar essa aqui, né? E nós estamos sujeitos a isso, né? A nossa poderosa arma, que é o Santo Rosário, o terço. Um dia, fazendo no velório, falando sobre o terço, tudo isso, aquilo, aí eu falei assim, você sabe que nós temos que rezar um pelos outros, né? O Santo Terço especialmente. De repente, uma senhora que estava do lado, a mamãe rezava por nós todo dia, da falecida. Você veja como isso é importante. Todos aqueles que estavam ali escutaram, mães novas que ficaram assim, preocupadas, assim, deu para sentir que elas ficaram, opa, olha onde que está. Um pequeno exemplo daquilo lá, né? Então vejam, quando você estiver, toque sempre nesse assunto, toque na oração, faça essas conjecturas assim com eles, para que eles comecem novamente a voltar a rezar o Santo Terço. Um dia levei um colega meu, que ele queria também ver como que eu fazia as encomendações. Ele saiu de lá e disse assim para mim, mas é uma verdadeira catequese que você faz, né? Eu disse, é isso. O falecido nós só podemos rezar, ele já partiu, agora os que ficam é que precisam. É eles que necessitam da oração do Santo Rosário, para que nós possamos realmente conduzi-los à conversão. Então essa é fundamental. Tem aquela da paz aqui. Diga. Tem uma mensagem de Nossa Senhora, ela diz, e virá a paz. Rezai para agradecer ao Pai do céu, que orienta os acontecimentos humanos à realização do meu grande desígnio de amor. Rezai para consolar o coração divino do meu filho, ferido por tantos pecados e cercado pelo vasto mar da ingratidão humana. Jesus vos ama, o seu coração uma fornalha ardente, ardentíssima de amor para convosco. Mas este coração é continuamente transpassado pelas ofensas e pecados. Sede vós, consoladores do coração de Jesus, meus prediletos, peço-vos que preenchais com vosso amor sacerdotal todo o vazio e desleixo e indiferença que o circundam. Rezai para invocar o Espírito Santo, a fim de que possa realizar o quanto antes o prodígio do segundo Pentecoste, de santidade e graça, capaz de mudar verdadeiramente a face da terra. Rezai e fazei penitência. Rezai o Santo Rosário com amor e confiança. Com esta oração feita comigo, podeis influir sobre todos os acontecimentos humanos, inclusive sobre os acontecimentos futuros que vos aguardam. Com esta oração, poder receber graça de transformar os corações e alcançar o tão desejo ou dom da paz. A paz virá depois do grande sofrimento em que a Igreja e toda a humanidade serão chamados para a sua interior e sangrenta purificação. É a paz. Quer dizer, não estamos livres de passar por alguns sofrimentos, mas oferecer esses sofrimentos, a importância que tem
de oferecer esses sofrimentos para a própria paz, a sua paz, a paz daqueles que estão conosco, aqueles que nos circundam, para a paz mundial. É fundamental, portanto, então, rezar o Santo Terço. Em casa, eu me lembro, de repente eu comecei a ter juízo e se rezava o terço. Né? Lá em casa, sempre à noite se rezava o terço. E foi até enquanto eu estive em casa, sempre se rezou o terço à noite. Nós, os filhos casaram, saíram todos, e papai e mamãe continuavam rezando o terço até o último dia da vida deles. Então, sempre rezaram. Então, vejam, a oração do terço, a oração do Santo Rosário é fundamental para a nossa vida. Tem acho que, se não me engano, o Santo Padre Pio dizia assim: quando você estiver com algum problema, a primeira coisa que você faz, começa a rezar o terço. E é interessante, é psicológico isso. Se você se concentra no terço, o problema fica de lado. Então veja como é, inclusive psicológico. Então veja como é fundamental a oração do terço, rezar. E quando você não consegue rezar o terço, faça um esforço para rezar. Faça um esforço naquela hora. E comece a rezar realmente o terço na caminhada de cada dia. Quanto tempo nós temos ainda? 45. Quanto? Mais 15. Mas tem alguma coisa que dá para rezar, né? Para nós fazermos, né? É ofício, né? Ofício. Uhum. Por que eu fiz o rosário inteiro? Hoje de manhã, né? Quantos de vocês que devem fazer a adoração ao Santíssimo? Quando vocês não souberem o que fazer e não têm o que fazer, é o que eu lamento na minha, entendeu? Eu lamento na minha, porque o máximo é meia hora, e eu nunca faço adoração, sempre trazem pronto, trazem todas, né? Então, mas o que acontece? Se vocês não têm nada, façam o terço, façam o rosário, se vocês tiverem o tempo suficiente para fazer. Eu falei do padre que tinha dito, é o padre Alfredo Palotino. Ele sempre dizia: mas para que fazer tantas outras orações se tem o terço e Nossa Senhora está junto? Ele sempre dizia isso. Então façam isso nas comunidades de vocês. Né? Não precisa inventar. Nossa Senhora já inventou. Não precisa mais nada. Nossa Senhora fala, né? O anjo, a chave e a corrente. Vós me venerais como Nossa Senhora do Santo Rosário. O rosário é a minha oração, é a oração que eu vim do céu para vos pedir. Porque é uma arma, olha aqui o diácono falava da arma, né? É uma arma que deveis usar nesses tempos de grande batalha. É o sinal da minha vitória. A minha vitória se cumprirá quando Satanás, com seu poderoso exército de todos os espíritos infernais, for preso dentro do seu reino de trevas e de morte, e onde não poderá mais sair para causar dano no mundo. Então o inimigo de nossas almas está preso para causar mal. Existe, né? Para isso deve descer do céu um anjo a quem dada a chave do abismo, uma corrente com a qual amarrará o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, com todos os seus seguidores. O anjo é um espírito enviado por Deus para executar uma missão particular. Eu sou rainha dos anjos, porque faz parte do meu próprio desígnio de ser enviada pelo Senhor para executar a maior e mais importante missão de vencer Satanás. De fato, já desde o princípio sou pré-anunciada como aquela que é inimiga da serpente, aquela que luta contra ela, aquela que no fim esmagarás a cabeça. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, enquanto tentarás morder o seu calcanhar.
a minha descendência é Cristo, e nele se realizou a redenção e vos libertou da escravidão de Satanás. Se realiza a minha completa vitória. Por isso, a minha é confiada a chave com a qual é possível abrir e fechar a porta do abismo. A chave é um símbolo de poder, que tem aquele que é o Senhor e dono de um lugar que lhe pertence. Nesse sentido, aquele que possui a chave de toda a criação é somente o Verbo encarnado, Jesus, porque tudo foi feito por meio dele, e por isso Jesus Cristo é o Senhor e Rei de todo o universo, do céu, da terra e também dos abismos. Somente o Filho Jesus possui esta chave, a chave do abismo, porque ele próprio é a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus entrega esta chave, que representa o seu divino poder, nas minhas mãos, porque a mim, como sua mãe, medianeira entre vós e meu filho, foi confiada a tarefa de vencer Satanás e todo o seu poderoso exército do mal. É com esta chave que eu posso abrir e fechar a porta do abismo. A corrente com a qual o grande dragão deve ser amarrado é formada pela oração feita comigo e por meio de mim. Esta oração é o Santo Rosário. Uma corrente, de fato, tem a função primeiro de limitar a ação e, em seguida, aprisionar. Por fim, tornar vã a ação daquele que é amarrado. A corrente do Santo Rosário tem, antes de tudo, a função de limitar a ação do meu adversário. Cada rosário que recitais comigo tem como efeito restringir a ação do maligno e abrir às almas o seu influxo maléfico e dar maior força e expansão do bem na vida de muitos filhos. A corrente do Santo Rosário tem também efeito de aprisionar Satanás, tornar impotente sua ação e diminuir, enfraquecer sempre mais a força do seu diabólico poder. Por isso, cada rosário bem rezado é um duro golpe dado contra as forças do mal. É uma parte de seu reino que é demolida. A corrente do Santo Rosário obtém, enfim, resultado de tornar Satanás completamente inofensivo. E seu grande poder é destruído. Todos os espíritos malignos são precipitados no lago de fogo e enxofre. E a porta será fechada por mim, com a chave do poder de Cristo. A porta é fechada por mim, com a chave do poder de Cristo. E assim, não mais poderão sair para causar mal às almas. Vejam, meus irmãos, é pouco tempo que resta para o mal, né? Então, será aprisionado para sempre. Aproveitar essa oportunidade que está sendo aqui do Santo Rosário. Isso é impressionante, porque ontem, no momento do batismo, apareceram muitas criancinhas aqui, andavam no meio de nós aqui, como eu tinha falado ontem. Eu fiquei emocionado, por quê? Porque essas criancinhas